pessoal! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Por favor, já deixe o seu like e se você ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo e se inscreva. E ative também o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. Hoje quero mostrar para vocês o passo a passo destes lindos vasinhos de dependurar em formato de cisne na lagoa. Eles, além de lindos, são fáceis de fazer, perfeito para você plantar e decorar. E aí, gostaram da ideia? Então, bora pôr a mão na massa! Para começar o nosso trabalho, vamos utilizar uma placa de isopor grande o suficiente para caber os dois cisnes juntos. Utilizando um pedaço de carvão, vou riscando o formato dos dois cisnes. E com uma faca bem afiada ou um estilete, vou recortando, retirando todo o excesso de isopor dos lados e retiro também este pedaço do meio em formato de coração. Na parte de dentro, não recorto até embaixo. Deixo um pedacinho de isopor na parte do peito, que é para reforçar a peça. No final, irei pintá-lo de azul e branco para lembrar a água, para ter aquela impressão que eles estão nadando no lago. Recorto todas as quinas para dar uma suavizada e, utilizando 2 medidas de cimento e uma de argamassa, faço uma massa mole e espalho uma camada sobre eles com auxílio de um pincel. Espero a massa enxugar um pouco e faço uma massa utilizando as mesmas medidas da massa anterior, porém coloco menos água, deixando a massa um pouco mais firme. Espalho uma camada sobre todo o corpo e também sobre o pescoço. Lembrando que estamos fazendo a parte de trás do vaso. Então vou reforçar bem. Cortei um pedaço de arame grosso e dobrei no formato de coração. Encaixo as 2 pontas e vou fixar na posição para reforçar essa parte do pescoço e bico dos cisnes. Tenho também estes 2 pedaços de ferro que vou usar para reforçar o corpo. Encaixo eles na posição e cubro com uma camada de massa. Quero mandar um grande abraço para os meus amigos Carlindomar, do canal Carlindomar Arte e Inspiração, e G, do canal Suculentas e Artes da G. Eles são muito talentosos, as suas peças são inspiradoras e estão precisando do nosso carinho e apoio. Por favor, faça-lhes uma visita. Voltando ao trabalho, depois que a nossa peça secou, é hora de fazer os pendulaquinhos para poder dependurar a nossa peça. Vou utilizar uma tira de tela de antena parabólica e 2 lacres de lata de sardinha. Estou utilizando eles porque são grandes e resistentes, mas se você preferir, poderá estar substituindo por lacres de latinha. Amarro os 2 lacres com arame fino e amarro bem firme nessa tira de tela de antena parabólica. Umedeço a peça, espalho uma camada de massa sobre ela e encaixo essa tela com os 2 elos na posição. Cubro com uma camada de massa, deixando assim somente os 2 elos de fora. Vou alisando com pincel e água, deixando tudo bem lisinho. É importante que os lacres fiquem encaixados nesse encontro do pescoço com o corpo,
para que fique bem escondido. Quando a peça estiver dependurada, tanto o lacre quanto a corda não apareça. Espero a massa enxugar um pouco e viro a peça para poder modelar a parte da frente dos nossos vasinhos. Para fazer a parte do vaso, vou utilizar esse pote, que é parte de uma garrafa de água sanitária de 2 litros. Divido esse pote ao meio, que é para encaixar bem, e faço um furo no fundo, que é para ser o furo da drenagem. Cortei 2 pedaços de tela de antena parabólica e vou envolver essas 2 metades do pote com elas, para poder fixar melhor a massa e encaixar bem na peça. Estou utilizando tela de antena parabólica porque, graças a Deus, tenho bastante disponível. Mas se você preferir, poderá estar substituindo por tela de viveiro ou até mesmo envolvendo os potes com tiras de tecido encharcados na nata de cimento. Cubro com uma camada de massa toda essa parte da frente e espalho uma camada de massa também nessas metades da garrafa. Depois desse processo, encaixo as 2 metades na posição das asas e vou chumbando com massa, tomando cuidado para não tapar os furos da drenagem. Acrescento um pouco mais de massa para destacar a parte do peito e dar volume. Aliso com pincel umedecido e espero secar para fazer a modelagem. Umedeço a peça e acrescento um pouco de massa no peito para dar uma arredondada e ele parecer mais gordinho. Acrescento um pouco de massa também no pescoço para ficar roliço e sair desse 2D. Já vou modelando o formato da cauda, vou fazendo cobrinhas de massa, achatando e colando para ser as peninhas da cauda. Modelo o formato da cabeça e o bico. Faço também uma bolinha que eles têm acima do bico. Faço os olhos com uma bolinha de massa e para fazer as penas compridas, vou fazendo cobrinhas de massa, achatando e colando, começando do canto até preencher completamente a borda do vaso. Começo pela pena maior do canto e vou diminuindo de tamanho. E para fazer as penas menores, vou fazendo bolinhas de massa, achatando, colando e tirando o excesso com a ponta dos dedos para dar uma suavizada. Depois venho riscando os detalhes das penas compridas com a ponta de um palito de churrasco. Olha que lindeza! Agora que já secou, vou amarrar uma linha de nylon para poder dependurar a peça. Olha que bacana! Esta é uma peça linda, fácil de fazer, baixo custo e dá para você fazer vários de uma só vez, para vender ou para presentear alguém. Vale muito a pena. Passo o impermeabilizante e deixo secar para fazer a pintura. Como de costume, dei 3 demãos de tinta branca para a cor fixar bem. Pintei de preto os olhos, a bolinha acima do bico e o contorno do bico também. Pintei o bico de laranja e esse espaço entre eles pintei de azul e branco para parecer com água, para dar a impressão que eles estão nadando no lago.
Eu agradeço a todos vocês, meus seguidores queridos, que estão sempre aqui comigo, fazendo do nosso cantinho um sucesso. Grande abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.